Bem-vindo ao programa do Cria Saúde. Hoje vamos falar da bursite, uma inflamação, na maioria das vezes dolorosa, de uma pequena bolsa cheia de líquido, chamada bursa, que envolve as articulações. Para falar sobre a bursite, eu recebo com grande prazer o Dr. Gabriel Pares, ortopedista formado pela Unifesp em São Paulo, Brasil. Ele trabalha e opera em São Paulo, capital. Sejam bem-vindos, doutor. Obrigado. Prazer estar aqui podendo discutir um pouquinho desse tema muito relevante aí com vocês, toda a nossa audiência aí do Cria Saúde. Obrigado. E seu Instagram aparecerá abaixo, dr.gabrielpares. Você pode Isso seguir. aí. Por favor, sigam lá na rede. Obrigado. Então, sabemos que it em latim significa inflamação, como nas doenças bursite, cistite, artrite. Aqui, bursite é inflamação de uma bursa. O que é uma bursa? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar falando um pouquinho do tema, né? A bursite é a inflamação, igual você falou, Xavier, da bursa. O que é a bursa? Para que ela serve? Então, ela é uma estrutura que o nosso desenvolvimento, né, na nossa evolução, o corpo criou em lugares de pressão de articulação. Então, lugares de dobra, de locais que o osso acaba amassando, fazendo um contato maior na parte mole, no tendão, no músculo e nas estruturas aí ligamentares. Então, ela é um meio que o corpo na evolução criou para você diminuir o choque, o atrito entre estrutura rígida, que é o osso, e uma estrutura mole, que é o tendão, um ligamento, um músculo. E aí isso possibilita que ocorra o deslizamento, o movimento com menor dor. Entendo. E, então a função é realmente proteger, né? Isso. Com o colchão no seio. Como uma causa mecânica, contra um choque mecânico de uma estrutura dura, que é o osso, com uma estrutura mole que precisa ser dinamizada, que ela precisa mexer, que são os tendões e os músculos das articulações. Então, em locais de alta pressão de contato, o corpo, né, desenvolveu ao longo desses muitos anos essa bolsa, que ela é cheia de líquido, de fluido, que ajuda na mobilidade, que é a chamada bursa. Entendo. Então, todo mundo tem várias bursas no corpo, é normal. Sim, Tá parece bom? que tem mais de 150, né? E no joelho temos No joelho alguns... tem várias bursas, tem bursa suprapatelar, pré-patelar, tem 4, 5 bursas em cada região. No ombro também tem quase 8 a 10 bursas. Então todas as articulações de contato, de dobra tem. No cotovelo também tem uma bem importante, mais de uma na verdade, bem importante. Entendo. Então todas as articulações que tem um movimento, principalmente de flexo-extensão, que seria dobrar mesmo a articulação, você vai ter a bursa auxiliando o processo. Verdade. É que eu acho que muitas pessoas conhecem a bursite aqui nessa parte do ombro. Isso. É verdade que talvez é o lugar que pode ser mais grave, ou também no joelho, Sim. na sua experiência clínica, né? Então, assim, como é que a gente vê no dia a dia, assim, um pouquinho mais das queixas dos pacientes, né? Os lugares mais comuns que os pacientes chegam no consultório para falar, né, dos sintomas e a gente diagnostica a bursite são no cotovelo, nessa região aqui que chama olecrano, bem da bolinha dura aqui. Ah, sim. Dói às vezes quando Dói, eu bato isso. no esporte. Aqui no ombro, a gente tem uma questão anatômica que tem algumas bursas. A principal delas que mais inflama chama bursa subacromial. E ela inflama bastante quando faz bastante exercício de levantar lateral o ombro, que é basicamente muitas das atividades que a gente faz no dia a dia. Então, a gente vai conversar disso um pouquinho mais para frente, mas uma das bursas mais comumente afetadas, que dá inflamação, que dá dor no paciente, que leva ele até o consultório, é a bursa do ombro, que ela chega falando que tem dor no ombro. Entendo. Tá bom? No joelho também. Também o joelho, né? As grandes articulações do Sim, corpo, são né? articulações de maior porte, que a gente chama. Tem uma bursa importante também na região do quadril. Quadril, né? Isso, então tem a bursite trocantérica do quadril. Então são as articulações de maior tamanho do corpo, normalmente. Entendo. Tá claro, obrigado. E por que a bursite afeta mais as pessoas mais velhas? Por quê? A gente tem uma explicação racional. O que acontece? Com o nosso envelhecimento, a nossa massa muscular, a qualidade anatômica dos nossos tendões, das nossas estruturas moles, elas vão diminuindo. Então você fica com um corpo mais fragilizado, principalmente com o envelhecimento, perda da massa óssea, perda da massa muscular, a estrutura fica menor. E com isso ela tem menor massa de estrutura para ser comprimida contra o osso.
Então a estrutura mais fina, mais fragilizada, quando ela é comprimida contra o osso e o movimento repetitivo, não está preparada mais para aguentar aquela carga, ela acaba inflamando a bursa distende e acaba gerando, em vez do líquido usual, que seria um líquido benéfico, ela acaba gerando um líquido inflamatório que causa dor. Entendo. Entendeu? Ela muda o conteúdo do líquido que ela tem dentro. Porque, na verdade, talvez já está explicando, mas quais são as causas da bursite, né? Sim. É uma pressão, né, que você já mencionou? Normalmente são por esforços repetitivos em uma grande articulação, que acaba levando a uma sobrecarga da articulação, e aquela pessoa que tem a dor não estava preparada. O esqueleto dela, os tendões, os músculos não estavam preparados para aquela carga que ela foi submetida. Então isso causa uma distensão da bursa, ela precisa trabalhar mais do que ela estava preparada. E isso leva a uma inflamação, que leva a marcadores de dor, que leva a dor geral na região. Entendo. Isso é uma bursite que ela é um pouquinho mais insidiosa, um pouquinho aos poucos. Existem também alguns casos de bursite aguda, por exemplo, em traumas direto, na região do cotovelo. Se você cair e bater direto acidente, aqui, né? Ou cair, né? Você pode desenvolver uma bursite aguda. Por trauma interessante. direto, entendeu? Então, um estímulo externo, direto, na região que tem uma bursa, também pode distender ela por uma questão direta, de trauma. Por isso que a gente faz distinção entre aguda e crônica, né? Isso. Crônica demora, às vezes, mais 2 meses, né? Depende da definição. Uhum. Na literatura ortopédica, científica, não tem um número muito redondo, mas algo entre 6 a 8 semanas, que não melhora a dor, principalmente da bursa, a gente tende a falar que ela está cronificando. Entendo. Tá, e voltar um pouquinho nas causas, pessoa a risco, né? Tem esportista, alguma profissão, você pode, não sei, hoje em dia a moda do beach tênis, beach né? tênis, do crossfit. tênis, crossfit. Isso não é ótimo, né? Sim. Pela bursa. As pessoas praticantes de atividades físicas de alta demanda, a gente classifica elas em dois grandes grupos, assim. São as pessoas que sempre fizeram atividade esportiva desde a infância, que tem um treinamento do corpo mesmo daquela pessoa, que ela foi submetida a esse exercício ao longo de muitos anos. Então, uma hora, ela pode desenvolver, às vezes, por uma bursite, por exemplo, por um gesto esportivo que está errado, ou por um excesso de sobrecarga do exercício que ela não está preparada pelo processo natural do envelhecimento mesmo. Entendo. Da outra parte, tem as pessoas que começaram agora a fazer exercício que nunca fez. Então, principalmente agora, tem alguns esportes que estão na moda, né? Então, o beach tênis, o crossfit. Então, é a pessoa que era sedentária, nunca desenvolveu aquele exercício ou nunca fez nenhum exercício. E resolve começar um exercício de intensidade muito forte num curto espaço de tempo, sem respeitar o próprio arcabouço ósseo muscular. E sobrecarrega depois a bolsa articulação. Exatamente. Foi muito claro. Então tem essa parte também das pessoas que iniciaram uma atividade física que não estão acostumadas de uma forma muito intensa e muito curta. Entendo. Então também é mais propenso. E na parte das profissões, né? A gente falou que o digitador, talvez melhor hoje que os teclados são mais leves, que antigamente era muito forte. O que acontece é que assim, a bursite por si só, ela é um pouquinho assim, incompreendida nessas profissões. As profissões de esforço repetitivo, então digitador, cabeleireiro, então são esse tipo de profissão que requer bastante movimentos repetitivos de membros superiores, por exemplo, elas tendem a ter um pouquinho mais de tendinites, que são as tendinopatias, sobrecargas do tendão, do que propriamente só a bursite. Verdade. Só que o que acontece é que as sobrecargas do tendão podem levar a uma doença bursal, uma bursite. Então, normalmente elas têm uma tendinite inicial, uma inflamação do tendão, por esforço repetitivo de longo prazo, e aí junto com isso aparece uma bursite. Normalmente elas andam casadas, ela não tem apenas a bursite, ela tem uma tendinite junto com uma bursite. Verdade. Depois a gente vai ver também no tratamento, né, que você me falou preparando a emissão, que é associação às vezes, né, de várias doenças, isso é interessante na cirurgia, por exemplo. Sim. Depois a gente volta um pouquinho mais tarde. E quero falar um pouquinho dos sintomas da bursite, né? Como o paciente vem no seu... Como é que ele chega, né? Como chega, quais são as queixas, né? Então, tirando os causos daquela causa traumática, igual eu te falei, que você eu tomei um tombo e bati direto o cotovelo no chão. Aí uma bursite traumática, tudo bem, mas a bursite crônica, ela chega e fala assim, doutor, eu tô com uma dor assim, meio interna no ombro, meio de dentro, ou no quadril, no joelho, uma dor assim que eu não consigo relacionar muito com
trauma, com contusão, Sim. mas ela tá já faz umas semanas e não melhora, e eu sinto às vezes também um pouco de inchaço na região, e tá doendo, principalmente quando eu faço o movimento de levantar e abaixar. Então a gente acaba levando em conta o que o paciente informa a gente e também aonde que é. Então, por exemplo, dificilmente eu vou procurar uma bursite no punho, por exemplo, entendeu? A gente procura bursite nas articulações um pouco maiores, que a gente sabe que tem essa história de várias bursas na mesma articulação. Então, ombro, quadril, joelho são locais assim, principais de bursa. Então, às vezes uma dor, né? Uma dor insidiosa que não melhora e a pessoa vermelho também, pode dar um pouquinho, inflamação, um pouquinho inflamatório, né? Que é a flogose que a gente chama, e que a pessoa continua fazendo o estímulo doloroso. Então, ela não é que ela parou, então ela continua fazendo o exercício dela de modo errado às vezes, ou a profissão dela de demanda funcional importante das articulações que continua com dor. E muitas vezes uma única articulação ou você vê uma simetria dos dois lados? É uma boa pergunta. Essa normalmente é uniarticular. Uniarticular, né? Uma articulação, né? Tá bom? As doenças poliarticulares, elas são causas mais sistêmicas, então são doenças normalmente reumatológicas. Entendo. São doenças em várias articulações ao mesmo tempo, tá bom? Entendo. E agora, você fala um pouquinho do diagnóstico, mas é difícil, porque uma dor aqui, no joelho, pode ser várias outras coisas, né? Exato. Como você chega nesse diagnóstico, que você é médico, Como todo diagnóstico médico, o diagnóstico ortopédico segue toda a parte de anamnese. Então eu preciso conversar com o paciente, entender o que ele tem, onde que é, há quanto tempo, se teve condição associada. Eu preciso entender que tipo de paciente é, se ele tem doenças outras sistêmicas associadas que podem predispor uma bursite, por exemplo, de origem reumatológica. Então quem tem gota, quem tem algumas doenças reumatológicas de depósito de materiais estão mais propensos a ter bursite. Então a gente tem que fazer uma história, uma anamnese médica completa. E aí a gente faz a complementação disso com o exame físico. Então o exame físico ortopédico a gente vai pensar, tem várias manobras, vários testes específicos para a gente desconfiar do que pode ser. Entendo. Junto com isso a gente formula uma hipótese diagnóstica de, por exemplo, bursite do ombro. E a gente pode confirmar essa hipótese com exames de imagem, normalmente de imagem auxiliares. Bursite das articulações, normalmente um exame que é relativamente fácil de fazer, barato e que ajuda a gente bastante é o ultrassom. Tá bom? O ultrassom ele é rápido, ele não tem radiação. Verdade. Então ele não causa mal igual, por exemplo, radiografia, tomografia. Ele é mais rápido e mais aplicável do que, por exemplo, uma ressonância, que é um exame que ajuda também, mas um custo muito mais alto e um exame que requer uma estrutura de custo, de material hospitalar muito maior. Verdade. Tá bom? O ultrassom dá para fazer no próprio consultório. Verdade. Então o ultrassom é bem útil. Bom lembrar para nossa audiência, né? É bem útil. Agora vamos falar um pouquinho dos tratamentos contra a bursite, né? Interessante que eu acho que você me ajudou a revisar a matéria do Cria Saúde, a gente trabalhou com fontes da Mayo Clinic, Cleveland Clinic nos Estados Unidos, e muitas vezes eles falam, imagino que você concorda, primeiro passo é colocar a articulação em repouso, e depois também aplicar um pouquinho de proteger com gelo, né? Você pode falar, talvez, também imagino que essas dicas são mais pela uma bursite aguda, né? Acidente. Isso é, né? Assim, como é que a gente trata hoje em dia a bursite? A gente determinou lá que tem uma bursite inicial, vamos chamar assim, que não cronificou de muitos e muitos meses. A gente primeiro tenta entender o que estaria causando ela. Então, se é uma questão de trabalho, se é uma questão esportiva, e vamos atuar para modificar isso. Então, se o paciente ele é um esportista de alto rendimento, a gente vai tentar tirar ele um pouco de competição. Se ele é um trabalhador de uma questão um pouco mais braçal, a gente restringe por um período isso daí, para evitar novas lesões, tá bom? Aumentar a lesão. E em segundo plano, a gente vai tratar isso. Como é que a gente trata a bursite? Então, um repouso relativo, igual você falou assim, deixar, por exemplo, imobilizado um tempinho, curto período, tá? As articulações, elas não são feitas para serem imobilizadas por longo período de tempo, senão elas ficam duras, rígidas. Interessante, A gente perde a função delas, que é movimento. Salvo exceções, por exemplo, de fratura, osso quebrado, que você precisa restringir por uma questão biológica, a articulação ela é feita para mexer. Então, a gente deixa um repouso relativo da articulação. A gente pode fazer medicações de uso sistêmico por boca ou por injeção
intramuscular. Então tem algumas medicações que a gente usa bastante que são os anti-inflamatórios, tanto não esteroidais quanto corticosteroides. Sim. E a gente pode fazer analgésicos também, e na região mesmo da bursite, a gente pode aplicar, no primeiro momento, as compressas geladas, que é para tentar diminuir o processo inflamatório. Tá bom? Depois de um tempo, a gente passa a preferir um pouquinho as compressas quentes. Então a gente faz essa transição. E essa é uma questão farmacológica, né? Então a gente está usando remédios que atuam naquele líquido inflamatório que criou na bursa. Então ela está com um líquido inflamatório que gera o sentimento, né, no corpo de dor. Então a gente tenta atuar nesses mediadores químicos para diminuir a sensação de dor. E esperar que o corpo faça a cura da bursite. Mas também é bom trabalhar na causa, né, que você falou na sua resposta. Né? Sim. Porque aí você não vai voltar Porque a gente também, vamos falar agora da cirurgia, porque a cirurgia ela não é tão usada, né, na bursite. Você me falou preparando o programa, né? Pode falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho assim. Os procedimentos invasivos para uma bursite tradicional, eles têm indicação, mas são procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama. O que é isso? Entendo. São injeções locais na região de dor. Então, são o que a gente chama em ortopedia de infiltração articular. Então, por exemplo, se eu tenho uma bursite na região do cotovelo, eu vou com uma agulha, pode ser guiado por ultrassom ou não, lá dentro daquela bolsinha cheia de líquido, que é um líquido que é irritativo, inflamatório. Às vezes eu aspiro esse líquido, eu tiro esse líquido e eu coloco dentro essa medicação, substituindo uma medicação anti-inflamatória, que isso diminui a dor do local. Então a gente pode aspirar o conteúdo da bursa inflamada, colocar a medicação dentro. Isso auxilia bastante, que é uma infiltração guiada ou não, para tirar muitas vezes resolve, né? Muito no longo resolutivo. Prazo também, ou talvez não tem que refazer cada mês. Né? Normalmente um procedimento único resolve. Tá? Então a gente começa tratando as medicações, pode fazer fisioterapia, restrição do movimento que pode causar dor. Num segundo plano, a gente faz um pouquinho mais, um tratamento um pouquinho mais direto, né? Então essa infiltração na região. E em pequenos casos selecionados, a gente faz uma cirurgia propriamente dito, tá bom? Muito difícil você ter que fazer uma cirurgia para remoção de uma bursa, que chama bursectomia, essa cirurgia. Então você pode fazer ela por via aberta, por vídeo, tem algumas técnicas cirúrgicas, que não é o caso, mas a maior parte de você atuar num paciente de modo cirúrgico, colocar ele num centro cirúrgico para você remover uma bursa, são em situações assim, de uma doença que está muito avançada, ou, que é o mais comum, são as bursites que geraram uma infecção. Então, a infecção articular ela é uma coisa perigosa, porque ela pode causar um negócio que chama pioartrite, que é conteúdo infeccioso, bactéria dentro da articulação. Isso come a articulação, destrói a articulação. Então, isso é uma coisa grave. E a gente não pode entrar com antibiótico? Então, o local assim, mais comum de infecção de bursa é no cotovelo. Você fez alguma pancada que fez um pequeno corte no cotovelo, faz uma bursite, que ela vira infecciosa pelo contato com o meio externo. Num primeiro momento, se você pega no começo os antibióticos por boca, uma boa higiene local, e às vezes você drenar aquele conteúdo por uma seringa, resolve. Então é uma cirurgia pequena, vamos chamar assim, que você faz no consultório. Em casos mais avançados, que essa infecção não consegue controlar, às vezes a gente precisa abrir mesmo e fazer uma cirurgia aberta de uma limpeza cirúrgica. E aí você aproveita e remove a bursa. Faz uma bursectomia, que a gente chama. Então por isso que eu acho que a Mayo Clinic fala que a cirurgia realmente é em caso grave, né? Isso, são casos não é bem uma selecionados. coisa que é pouco paciente, né? E normalmente depois de uma cirurgia a recuperação é boa, é bem rápida, bem rápida. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez uma infiltração articular do líquido dentro. Em uma semana, a melhora assim, é muito rápida da dor, porque eu tirei o estímulo do líquido inflamatório e coloquei um líquido do bem, vamos chamar assim, e a resposta é muito rápida. Quando você tira a agressão, é muito rápido. E mesmo na cirurgia aberta, por exemplo, uma infecção, quando eu abro, limpo ela e tiro toda essa infecção, também a recuperação é bem rápida. Tá bom? E uma última pergunta sobre a cirurgia, sobre a anestesia. É uma anestesia regional, local, geral? Geral. A gente tem que um pouquinho dividir isso. Se for uma infiltração, que é agulha dentro da articulação, é uma anestesia local. A gente faz um botão anestésico com uma agulhinha superficial e depois a gente coloca a agulha maior para chegar na bursa.
Tá bom? Então isso é uma anestesia local. Nos casos, igual esse de exceção, que você precisa fazer uma limpeza cirúrgica mais mecânica, aí normalmente são anestesias maiores. Então, normalmente anestesia geral seguida de bloqueio do membro inteiro. Então, por exemplo, no cotovelo, faz uma intubação normalmente e um bloqueio do membro que fica dormente o membro. Entendo. Tá bom? Então depende, são caso a caso, que o anestesista, o melhor médico para decidir qual tipo de anestesia usada, é o nosso colega anestesiologista que vai estar no procedimento cirúrgico. Entendo. E para terminar, vamos falar um pouquinho das dicas. Você já falou muito interessante sobre o frio, depois algum dia passa mais um quente, né? 3, 5 dias. Qual outra dica você pode recomendar? Uma pessoa que tem bursite, talvez agudo, crônica, pode ser dica diferente. Mas assim, o principal é você ter uma boa avaliação médica, de preferência ortopedista, para avaliar se o teu caso é realmente uma bursite. Sim. Às vezes a bursite ela é um sintoma de uma outra doença, às vezes maior, que você tem na articulação. Então, às vezes você tem um rompimento, uma degeneração de um ligamento ou de um tendão intraarticular, que ele acaba dando um sintoma que é a bursite, que é a dor. Então, sempre que você tiver uma dor que persista aí mais do que 2, 3 semanas sem uma causa aparente, busca ajuda, principalmente do ortopedista, se for na questão do esqueleto, tá bom? Entendo. Então, uma boa avaliação médica, principalmente nesses casos. E o que a gente sabe, assim, das dicas principais para quem está nos assistindo é assim, o corpo humano, o esqueleto e os músculos, eles vão perdendo a qualidade e a quantidade ao longo do nosso envelhecimento, principalmente após os 25, 30 anos. Então as dicas para um bom envelhecimento do esqueleto é você nunca deixar de fazer exercício resistido. O que é exercício resistido? Não é necessariamente musculação, mas são exercícios de carga nos membros, que isso gera um estímulo para você não perder massa muscular, não perde tendão, não perde a massa óssea também. Então uma dica importante, principalmente para o envelhecimento saudável, é a realização de exercício resistido. Não quero dizer que a pessoa precisa ir para academia, se matar para ficar musculoso, não é isso. Tá bom? É você gerar um estímulo no seu esqueleto que saiba que ele está em uso. Então tem várias formas de fazer isso. Pode ser uma musculação, pode ser bastante outras terapias que estão aí. Então, fisioterapia direcionada, pilates, exercícios que são conjugados, que a gente fala. Então, isso está bastante aí na moda hoje em dia e tem uma ótima indicação para todo mundo, não só quem tem bursite e quem não tem. Entendo. Tá bom? Mas é importante passar por uma avaliação de um profissional antes de sair fazendo. Achei interessante, você falou que a articulação ela não pode ser parada muito tempo, tem que trabalhar sempre. Exatamente. Né? A articulação, a gente desenvolveu isso, né, ao longo da nossa evolução, a articulação ela é feita para estar em movimento. Sim. Então a gente não gosta de restringir movimento, articulação, colocar imobilização, a não ser que tenha uma causa que necessite. Entendo. Tá bom? Então, por isso que vale a pena, sempre que você passar esses sintomas, 2, 3 semanas sem melhora de uma dor, uma avaliação médica para ver o teu caso. Então, isso só também dica de prevenção, né? Exato. Uma pessoa que talvez nunca teve uma bursite ou que já sofreu, né? Fazer exercício, talvez com dica do médico, do fisioterapeuta, profissional de educação física. E fazer exercício não é sair fazendo de qualquer forma. Uma orientação de como realizar esse exercício é importante. Para você não ter erro de técnica, de execução do exercício e isso levar a causa de bursite, por exemplo, ou de tendinopatias no geral. Eu vi também que, por exemplo, algum esporte, o tênis, pode fazer alongamento, stretching, né? Você recomenda também? Sim, os alongamentos articulares, eles atuam principalmente na saúde dos tendões, tá bom? Os tendões são as cordas que mexem as articulações, os membros. Então é interessante sim você ter um bom alongamento que isso possibilita uma melhor performance. O alongamento ele é indicado sim. Ok. Muito claro, obrigado, doutor Gabriel. Imagina. Isso foi muito claro, nos ajudou muito. Se cuida, tchau, tchau. Tchau, foi um prazer, obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigado. Obrigado, doutor. Imagina, tchau, tchau. Tchau.